Olá, você que nos acompanha no podcast Falando Nisso, o podcast da 102, o podcast da Alternativa FM, sempre no oferecimento da Avelino Braganholo SA e também do Mercado Marinha. Avelino Braganholo SA, papel e embalagens para você, também o Mercado Marinha de Passos Maia, sempre com muitas promoções e ofertas em frente à Praça Municipal. E no episódio de hoje, no nosso podcast Falando Nisso, estamos recebendo o pastor Romito, ele que é o pastor presidente da Assembleia de Deus em Faxinal dos Guedes, para conversar com a gente, contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Pastor, seja bem-vindo ao podcast Falando Nisso. É um prazer estar com vocês, irmão Wagner, toda a direção da Rádio Alternativa, estar aqui junto com vocês e contar um pouco da minha história também, que faz parte da vida da gente. Já estamos aqui há quase 2 anos e temos um bom conhecimento já com as pessoas e estamos felizes aqui em Faxinal dos Guedes. Pastor, quase 2 anos em Faxinal dos Guedes, mas antes da gente chegar aqui em Faxinal dos Guedes, conta pra gente de que cidade que o senhor é natural, da onde que o senhor veio, onde que o senhor se criou. A gente nasceu em Rodeio Bonito, Rio Grande do Sul, porém com 2 anos de idade eu já vim aqui para o oeste de Santa Catarina, me criei na cidade de Cunhaporã, morei um tempo em Maravilha, esses dois lugares antes da gente decidir sair para pastorear a igreja. E pastor, como que foi o seu encontro com Jesus? Foi novo, foi um pouquinho mais velho? Como que aconteceu isso? A gente foi evangelizado ainda de jovem, mas não tomando uma decisão séria. Só depois, ali pelos próximos 30 anos, é que a gente tomou uma decisão de entender melhor o que Deus queria com a gente. E quando a gente entendeu o que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário, nos comprando, pagando o preço, e aí ele mesmo diz que quem vem a ele terá a vida eterna e que quem recebe a ele recebe o Pai que está no céu. Tudo isso é uma evangelização que a gente recebeu, como muitas pessoas, né, uma multidão de pessoas hoje no mundo, e a gente entendeu que para adquirirmos a vida eterna não tinha outro caminho a não ser o próprio Senhor Jesus, que se doou lá na cruz. E foi nesse momento que a gente tomou a decisão de se converter e seguir a Jesus. E antes do senhor exercer o cargo de pastor, antes do senhor exercer o pastorado, o que que o senhor fazia da vida? Bom, a gente teve várias. Comecei até como agricultor, junto ao meu pai, de novo na roça, depois empresa. A gente passou até um período na política, fui 2 vezes vereador, presidente da Câmara também, fui secretário de assistência social, gerente da regional do estado em Maravilha, na Secretaria de Assistência Social também. Então a gente teve uma vida política de alguns anos também, mas quando eu vi que a gente ia se aprofundar muito na política, a gente decidiu de parar, porque já dentro da gente já trabalhava algo da parte de Deus, um fogo que queimava sobre a chamada de Deus. Então foi por isso que eu saí da política, me dediquei ainda um pouco na vida profissional e depois a gente aceitou o chamado para fazer somente a obra de Deus. E pastor, principalmente quando se fala em política, principalmente no meio cristão, muitas vezes tem um certo preconceito. E como que o senhor lidava com isso? Então, a gente já ajudava o pastor, a gente já era obreiro auxiliar, presbítero na obra, quando surgiu essa oportunidade. Mas Deus havia me falado uma profecia, uma palavra profética, que eu ia ser algo que eu nunca tinha pensado e pedido para Deus na vida. Logo após surgiu essa oportunidade da gente concorrer a uma vaga na Câmara e a gente tomou a decisão. Não foi muito difícil conciliar a situação. O problema é você saber se cuidar, você ser um político que sabe se cuidar, que não se deixa contaminar com coisas erradas da vida, corrupção e assim por diante, se manter igualmente fiel a Deus. Com certeza. Então esse é o conselho do senhor para quem, né, talvez um cristão tenha um certo receio de se envolver na política, tem que ser fiel a Deus primeiramente e depois deixar Deus guiar os passos dele na política. Exato, irmão Wagner. Se você tem uma decisão firme de ser fiel a Deus,
você pode participar da política, pode ajudar o município sendo um representante tanto na Câmara Legislativa, prefeito e outros cargos políticos maiores que existem, né. Mas nunca deixar de servir a Deus com fidelidade, se manter puro, digno, uma pessoa justa diante de Deus em primeiro lugar e das pessoas. E o senhor acha importante o cristão se envolver na política? É importante para quem tem essa maturidade, de saber o que quer da vida. Tem pessoas que a gente viu na caminhada que eram uma pessoa fiel a Deus, depois de entrarem na política foram deixando a fidelidade com Deus e se envolvendo bastante com a política, e a política acabou tomando conta da vida da pessoa, e ela foi esquecendo de Deus. Neste caso, a gente não aconselha. Quando a pessoa não tem essa firmeza e essa maturidade de permanecer fiel a Deus, mesmo entrando na política, aí a gente aconselha que não entre. E pastor, como que foi a sua caminhada, o seu chamado para virar um pastor de igreja? Isso foi de repente? Como que aconteceu? É uma caminhada, uma forma de Deus trabalhar na vida da gente, no decorrer da nossa caminhada de fé, ajudando o pastor, fazendo a obra de Deus, já auxiliando no que for preciso. E isso vem acontecendo, a chamada é Deus que coloca no coração da gente, é Ele que chama, é Ele que faz a gente sentir o desejo, a alegria de agradar a Deus, fazendo tudo que Deus nos pede para fazer. Para uns, existe uma chamada específica mais além, foi o que aconteceu com a gente. Deus queria algo a mais da gente. Foi o motivo, voltando um pouco atrás, que eu deixei da política, porque eu já sentia que o que Deus queria comigo era outro, era uma caminhada mais séria com Ele, uma responsabilidade maior, cuidar, enfim, da obra de Deus como um pastor de igreja. Isso, na verdade, acontece no passo a passo, no dia a dia, da tua aproximação com Deus, é que você vai sentindo o que Deus quer de você, e aí cabe a gente a tomar uma decisão, dizer sim para não, para Deus, ou dizer não para Deus. E eu disse sim. Olha só, e o pastor quando aceitou esse chamado, o senhor já começou a trabalhar na igreja ou como que foi? Para quem está nos acompanhando, talvez não sabe como que funciona para se tornar um pastor, principalmente falando em Assembleia de Deus, como que foi esse caminho até o senhor chegar como um pastor presidente que o senhor é hoje? Muito bem, Wagner. É uma caminhada, de novo eu falo. A gente já era um obreiro voluntário como presbítero na igreja, como a igreja tem essa organização no nosso ministério, Assembleia de Deus, outras também tem, né? E a gente era um voluntário, cuidava do trabalho da gente, até que Deus insistiu, através dessa chamada, como eu já falei, foi batendo mais forte no peito da gente, no coração da gente, e a gente começou como missionário, então, integralmente na obra, para somente fazer a obra de Deus, juntamente com a esposa, né? Claro que a gente tinha uma vida profissional, média, tinha um bom salário. Na época foi uma renúncia, a gente deixou de ganhar um valor bem mais alto, mas a gente fez isso porque sabia que era Deus querendo a gente, então a gente fez uma renúncia na vida financeira para agradar a Deus. Aí é uma caminhada, depois que a gente foi missionário, tem um período de tempo que a igreja espera para a gente, daí você vai sendo ordenado a evangelista, a pastor, mas ainda sem ser presidente de igreja. Como missionário, você pode ser presbítero, evangelista e um pastor. Com o passar do tempo, quando abrir vagas, para assumir uma presidência, a nossa convenção é que tem esse papel importante de ver na pessoa, no homem de Deus, se ele tem uma chamada para presidir a igreja, para ser um presidente, porque nós temos mais de 2.000 pastores na nossa convenção e espaço para ser presidente, nós temos apenas 334 igrejas, se não me falha a memória, na nossa convenção, que podem ser presidente. Então, é preciso você ter essa chamada também para presidir a igreja, apacentar o rebanho principalmente, né, essa experiência, e aí a convenção acaba te chamando para assumir uma presidência. E falando em chamando ou chamado, pastor, todo presbítero pode ser pastor presidente, todo diácono pode ser um pastor presidente futuramente ou não?
Pode, irmão Wagner. Dentro da possibilidade do espaço que o ministério tem, ele vai se tornando de diácono, presbítero, vai sendo ordenado, é uma escada, é os degrau que vai subindo, ele tem que ser pastor, já com a ordenação de pastor para assumir uma presidência. E claro, como eu disse, de acordo com as vagas existentes, conforme vai abrindo o espaço, ele pode, se ele tem a chamada para pastorear e presidir a igreja, porque tem missionários que eles têm uma chamada para ganhar almas, eles são uma bênção de Deus, mas para, juntamente com isso, ainda presidir, ser presidente de uma igreja, já é algo a mais. E quando o senhor se tornou pastor presidente, qual que foi a sua primeira cidade, a sua primeira igreja? Bom, a gente estava nesta época trabalhando como pastor auxiliar, como eu disse antes, já pastor, mas auxiliar na cidade de Francisco Beltrão. Foi dali que a convenção, então, viu que a gente tinha condições de assumir uma presidente. Aí eu fui assumir na cidade de Rio Rufino, lá na Serra Catarinense, 70 quilômetros de Lages. Foi o meu primeiro campo eclesiástico para assumir a presidência, um município novo, pequeno, e foi ali que nós tivemos a primeira experiência. Rio Rufino, próximo lá da região da neve. É. E depois de lá, o senhor já veio para Faxinal ou teve outras passagens por outras cidades? A gente ficou lá no Wagner 3 anos e 2 meses, concluindo o nosso tempo lá. Aí fomos chamados para vir para Nova Erechim. Nova Erechim, ali mais pro oeste, perto de Pinhalzinho. Ali nós tivemos um tempo de 2 anos e 7 meses. Também concluímos o nosso tempo aí, de acordo com Deus havia proposto. E aí sim, de lá é que a gente veio para cá. Foi agora aproximadamente lá mês que vem, vai fazer 2 anos, dia 4 de maio vai completar 2 anos que a gente já está aqui em Faxinal dos Guedes. E para quem está nos acompanhando, qual que é o papel fundamental de um pastor presidente? Primeiro passo é você saber que tu tens uma chamada e que tu faz jus a esta chamada, né. Não adianta eu querer ser se eu não sou. Eu tenho que entender com Deus que eu tenho essa chamada e que realmente eu exerço a função na prática, agradando a Deus, aí a igreja é abençoada. O amor pelas almas é o passo fundamental para a gente entrar nessa carreira ministerial que Deus nos chama, é o amor pelas almas. Apacentar com amor, com carinho, cuidado, é uma família da gente, que Deus entrega na mão da gente para se ajudar, né. Então, o amor é em primeiro lugar. E hoje em Faxinal dos Guedes, o senhor atende aqui o templo sede e mais quantas congregações? Além da nossa sede, nós temos mais 4 congregações. Temos o bairro São José, no bairro Ervatal, no bairro Coab e lá no distrito da Barra Grande. E assim como o senhor um dia foi um pastor auxiliar, hoje o senhor também conta com algum pastor auxiliar ou missionário? Sim, irmão Wagner, nós temos hoje 2 pastores como missionário. Temos aqui o da Coab, que é um presbítero ainda, ele é missionário, pago pela igreja. Ele trabalha ali no setor da Coab e também nos ajuda aqui na sede. E nós temos também o irmão Pedro, lá na Bara, que é um evangelista já. Ele ainda é um obreiro do nosso campo também, que nos ajuda. Ele atende lá a igreja da Barra Grande. As outras 2 congregações, nós temos pessoas voluntárias que ajudam a cuidar o trabalho para nós. O senhor hoje é um pastor integrado à CIADESP, né? Que é, digamos, o grupo de pastores do estado de Santa Catarina. Exato. A nossa convenção é a CIADESP, que é as Igrejas da Assembleia de Deus de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná, incluído, né, junto, e a gente faz parte da CIADESP. Para estar integrado nesta obra, uma chamada 100% só fazendo a obra e receber uma ajuda financeira da igreja, neste caso a gente precisa estar integrado à convenção que é a CIADESP. E como que funciona essa convenção? Essa convenção ela é formada por uma equipe de pastores, também tem o presidente, vice-presidente, toda a diretoria, né? Tanto da convenção da CIADESC, que preside sobre as igrejas do nosso estado, e também tem a outra diretoria, a CEADESC, que é a Caixa de Evangelização, que cuida do lado financeiro, o seguro, a aposentadorias privadas e assim por diante. Então, é uma diretoria que também ela é eleita
de tempo em tempo, ela não permanece para sempre, assim como nós, como pastor presidente, a gente não permanece para sempre nas igrejas, de acordo conforme Deus vai orientando e nos conduzindo, assim também a nossa diretoria da convenção. Não existe dono humano, diretorias eleitas de tempo em tempo. E aqui em Faxinal dos Guedes, como que funciona a Assembleia de Deus? Ela tem alguns departamentos também. Temos uma organização muito boa aqui no Wagner, como a maioria das nossas igrejas sede tem, nós temos diversos departamentos, começando pelas crianças. Departamento infantil, nós temos a escolinha deles nos domingos à noite, são 2 classes, de acordo com a idade de cada uma. Depois temos o departamento dos adolescentes. Todos esses departamentos têm diretorias, professores que nos ajudam. Departamento jovem, nós temos o departamento do círculo de oração, masculino e feminino. Nós temos o departamento de missão também, que é outro departamento. Departamento da mídia, muito importante a nossa mídia. Departamento de casais. Departamento da banda, nosso conjunto e os técnicos de som. Então, é uma organização que a gente, conforme o crescimento da igreja, a gente vai organizando, departamento de missão, departamento de evangelismo. A gente tem toda essa organização, como a gente falou, nos departamentos, porque um pastor sozinho, se ele vai querer fazer tudo, não tem tanta possibilidade de andar e ter um crescimento bom. Então, com os departamentos, as pessoas nos ajudando, a igreja tem possibilidades e cresce muito mais rápida do que a gente querer fazer tudo sozinho. Então a gente usa a igreja porque todo cristão, ele tem uma chamada para fazer algo a mais, além da sua salvação que Jesus providencia para cada um que se entrega para ele, que se converte. Jesus sempre tem uma chamada para todos fazerem alguma coisa de acordo com o dom que elas recebem de Deus. E pastor, para quem está nos acompanhando agora e o senhor pode estender um convite, como que funcionam os cultos aqui na Assembleia de Deus de Faxinal dos Guedes? Sim, aqui na sede nós temos cultos públicos para todas as pessoas poderem participar. São nas quintas-feiras à noite, às 19 horas. Chamamos o culto da vitória. É um culto muito bom, especial. As pessoas recebem oração, as pessoas que desejam uma oração, além de ouvir a palavra, se alimentar, como Jesus mesmo disse, como o pão do céu, que foi ele mesmo que se qualificou como pão do céu, o nosso alimento, que é a sua palavra. Nos domingos à noite é outro culto público da família, também sempre muitas pessoas participam, é um culto normal para todos os que desejam participar, da mesma forma, a gente abençoa as pessoas através da oração, a gente ora pela família, e nós temos tido, assim, muita gente que frequenta nos nossos cultos, também nas nossas congregações, nos bairros, independente se a pessoa é do nosso ministério ou não, diversas pessoas de todas as dominações, eles vêm, participam, recebem oração, os que desejam, e muitas pessoas são abençoadas, recebem o milagre que estão buscando da parte de Deus. Então está aberto o convite para todas as pessoas que desejam participar nas quintas-feiras e domingos à noite aqui na sede, também nas nossas congregações em todo o nosso campo. E pastor, para poder atender a todos esses ministérios que o senhor falou, né, todos esses departamentos e também a população, com certeza tem que ter uma estrutura boa. Sim, também existe a estrutura, todo mundo precisa de um amparo, precisa da estrutura física, material, tudo tem custo, tudo tem equipamentos que precisa também. E graças a Deus, Deus nos tem abençoado aqui, já desde todos os tempos antes, com os outros pastores que passaram por aqui. E agora, no nosso tempo também, Deus tem nos abençoado. Temos conseguido fazer uma boa melhora nas instalações. Todas as nossas igrejas estão bem reformadinhas, estão bonitas. Aqui na sede, nós também conseguimos fazer uma boa melhora. Conseguimos já construir aquele salão social anexo aqui à sede, que ele é usado pelos nossos departamentos também, cabe em torno de 200 pessoas ali naquele salão. É um salão de reuniões, de encontros da igreja também, para fazer juntamente a parte espiritual, né? Então nós temos mais outras salas aqui também, para as crianças. Tem diversas salas aqui, além da nossa nave da igreja,
para conseguir conciliar todos esses trabalhos que alternadamente são feitos, né? E pastor, qual que são os principais desafios que o senhor enfrenta no dia a dia como um pastor presidente? Hoje é um desafio, assim, que é normal na vida da gente é ajudar as pessoas. Aconselhamento. Pastor, na verdade, ele tem que ser até muitas vezes um psicólogo, mesmo não tendo a formação, né? Mas para ajudar são diversas as situações que vêm ao encontro da gente. E a gente não se nega de fazer o possível para ajudar todos eles, além de orar por eles, aconselhar eles para muitas pessoas terem esta vitória. Pessoas nos chamam para orar em diversos lugares, pessoas do comércio, nas suas empresas, muitas vezes nos chamam lá para fazer oração, quando inauguram uma nova loja ou quando as coisas não vão indo bem, e a gente atende, a gente está pronto para atender a todos dentro do possível, independente se a pessoa tem um outro ministério, uma outra igreja, isso para nós a gente não olha para isso, a gente está aí, foi chamado por Deus para atender a todos. E como, voltando à tua pergunta, principalmente as pessoas hoje estão bastante estressadas, né? Depressão. Então são causas difíceis que muitas vezes as pessoas sozinhas não vencem. Além delas procurar ajuda na medicina, mas a ajuda espiritual é muito importante para a pessoa. E pastor, para quem deseja fazer essa missão, quer ser um pastor, qual que é o conselho que o senhor deixa? Primeira coisa, claro, você tem que ser uma pessoa que já está próxima de Deus, convertida, né? Sabendo que você tem certeza que você está agradando a Deus, você é uma pessoa salva, né? Como a Bíblia diz que precisamos ter o nosso nome escrito no livro da vida, através da nossa conversão a Jesus. Aí sim, a chamada é o primeiro passo. Não adianta a gente querer se não é chamado, você tem que ser chamado para cada área específica. Tem aqueles que são chamados para ajudar a igreja, como a gente mencionou, os nossos departamentos, lideranças e que trabalham no seu trabalho. Mas também, quando é uma chamada específica, o primeiro passo é Deus estar te chamando e você ter convicção que Deus te quer para algo específico na sua obra. Pastor, quero agradecer ao senhor por essa conversa, esse compartilhamento de um pouquinho da história do senhor, né? Principalmente o pessoal aqui de Faxinal dos Guedes conhecer um pouquinho mais do senhor, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus aqui na cidade de Faxinal dos Guedes. Muito obrigado. Eu também quero agradecer, irmão Wagner, por você ter nos dado essa oportunidade através da Rádio Alternativa, agradecer toda a direção da Rádio Alternativa, agradecer esse povo querido aqui de Faxinal dos Guedes, do qual a gente está amando, conforme a gente vai conhecendo cada vez mais, a gente ama mais esse povo aqui de Faxinal dos Guedes, é uma cidade muito boa, a gente já é amigo de bastante gente, apesar de ainda precisar conhecer mais da administração municipal, a Câmara de Vereadores, enfim, de tanta gente que a gente já conseguiu ter uma boa amizade, e eu agradeço acima de tudo a Deus por estar neste tempo aqui em Faxinal dos Guedes. Conversamos com o pastor Romito, pastor presidente da Assembleia de Deus aqui em Faxinal dos Guedes e aqui no nosso podcast Falando Nisso, podcast da 102, sempre agradecendo também aos nossos patrocinadores, a Avelino Braganholo S.A. e o Mercado Marini, e agradecendo principalmente você que nos acompanha toda quinta-feira ao meio-dia. O podcast vai ao ar e também o nosso canal do YouTube, você pode acompanhar essa conversa por lá que fica salvo e compartilhar com mais pessoas. Um forte abraço e até a próxima conversa aqui no nosso podcast Falando Nisso.